Olá, quero deixar registrado aqui mais uma meditação a respeito de quem a gente escuta na vida. Jesus falava que os fariseus eles colocavam fermento nas palavras de Deus e um pouco de fermento leveda toda a massa. Então é importante nós termos referências boas para a nossa caminhada. E você pode se surpreender, e eu também já me surpreendi com isso, que às vezes essas referências que nós não devemos seguir estão na palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Jó, que depois deles comentarem e falarem muitos, diversos capítulos, chega no final, Deus fala: ei, vocês não sabem nada. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Senhor convence a Jó de sua ignorância. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Entende? Ali o Eliú, o Elifaz, o Bildade estão falando de Deus, mas no final não são palavras precisas em relação a Deus. Um outro texto que eu quero chamar a atenção, é um texto importante, é o que fala que se Deus se arrepende ou se não se arrepende. Deus não é filho do homem para que minta ou se arrependa. Deixa eu pegar aqui, Números 23. Deixa eu ver se eu acho aqui. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Quando eu vejo esse texto, se eu ver à luz só de uma lógica humana, eu vejo contradição, porque em outros textos Deus se arrepende. Então eu penso que uma situação dessa tem dois motivos. Um motivo é que ele não se arrepende do que ele fala. O que ele fala ele vai cumprir, mas não está na ordem correta ali. Ou, observe que só tem esse verso em toda a palavra de Deus que fala que ele não se arrepende. E esse verso, quem fala é o Balaão. Balaão, profeta que se vendia. Balaão, profeta que trocou a palavra de Deus por dinheiro. Então ele não é uma pessoa para a gente escutar tanto na palavra de Deus, quanto hoje, a aplicação no mundo real aqui em 2021. Então a gente tem que tomar cuidado em quem são os personagens. Por que os personagens falaram isso? Aqui claramente a gente vê que Balaão não conhecia Deus. Porque se ele tivesse conhecido a respeito da criação, ali na criação Deus já tinha se arrependido. Até mesmo tinha se arrependido de nunca mais destruir a terra do jeito que ele destruiu com Noé ali, né? Na inundação. Enfim, então esse é um motivo de ver algumas contradições desse tipo, que não são verdadeiramente contradições, porque aqui quem está falando é o Balaão, não é o próprio Deus ou algum servo referência de Deus. Outras coisas que a gente vai encontrar aqui, por exemplo, números, não o livro de números, mas valores. Em um livro aparece uma quantidade de soldados, em outro livro aparece outra quantidade. Só que são dados matemáticos às vezes, ou o principal, quem escreveu isso aqui são pessoas como eu, pessoas como você. Quando a gente vai falar da palavra de Deus para outra pessoa, a gente é impreciso. Por que eles não seriam na hora de escrever? Por
mais que eu vou inspirado por Deus para levar uma palavra de Deus para alguém, às vezes eu levo imprecisão. Eles também, porque são homens. No livro de Mateus e de Marcos, a gente já vê ali a diferença no livro de Mateus, que o galo não cantaria antes que Pedro negasse a Jesus 3 vezes. E no livro de Marcos, ali é que o galo não cantaria 3 vezes antes de Pedro negar a Jesus 3 vezes. Parece que era isso. Então são as mesmas histórias contadas de forma diferente. Por quê? Porque quem escreveu uma provavelmente foi Mateus e quem escreveu outra provavelmente foi Marcos. E as histórias vão mudando um pouco com o tempo. São pessoas escrevendo a palavra de Deus. São pessoas. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós somos pessoas... É assim que nós somos. A gente vive errando todo dia, toda hora. E aqui nesse vídeo deve ter um monte de erro. Nós somos assim. Espero que esteja gravando. Porque o microfone ficou aqui para dentro do prato. Mas enfim. Somos pessoas imperfeitas nas mãos de um Deus perfeito. Inclusive, algumas pessoas que escreveram alguns textos. E pessoas que proferiram sabedorias de Deus, mas não eram de Deus. Sabedorias que estavam relacionadas a Deus, mas não era precisamente as personalidades e o caráter de Deus. Então, com quem a gente fica? A gente fica com as palavras de Jesus. O cego de nascença, tem uma hora que ele está conversando ali com os fariseus e ele fala assim... Sabemos que Deus não escuta pecadores. Se a gente ficar com essa frase do cego de nascença, sabe, o cego de nascença tinha acabado de voltar a enxergar. E se a gente ficar com essa frase dele, a gente não ora mais a Deus, porque Deus não escuta pecadores. Mas não é essa, não é uma verdade do Senhor. Da mesma forma que em outros livros, alguns confessam algumas coisas que não são a verdade do Senhor. Por isso a gente tem que estar atento a quem são os personagens. Se é um fariseu, se é um cego de nascença, se é um ímpio, se é um profeta que se vende, como Balaão. Se são escribas que não tinha computador para ficar salvando as coisas. Ah, isso aqui está parecendo um 7. Não, isso aqui está parecendo um 1. Então, vai que vai. Estava escrito lá, né? Enfim. É isso que eu queria deixar registrado. Até a próxima.